Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 13 horas 23 minutos, também 23 graus em Santo Anjo. De cima aqui do edifício Medaga, no estúdio da Novos Horizontes, a gente observa uma névoa intensa sobre a cidade. E é nesse clima aí, pelo menos até o final da tarde de sábado, que nós estaremos. Tudo tranquilo, Matheus? Rasta mais ou menos. 2 de dezembro é comemorado o Dia Pan-Americano da Saúde. A data traz a importância de cuidarmos da saúde no dia a dia, de forma saudável e balanceada, equilibrando bons alimentos, praticando esportes, o que garante uma qualidade de vida e uma funcionalidade do nosso organismo. Muita gente deve estar careca de saber disso, porém, a prática desse modelo de vida não é fácil para todo mundo. As pessoas, talvez por algumas questões envolvendo o cotidiano, acabam buscando fugas, como o cigarro, as bebidas, e enfim. E isso, obviamente, prejudica a saúde. E este é o mote do nosso programa de hoje. E está comigo o professor Narciso Vieira Soares. Ele é enfermeiro com doutorado e mestrado. Também foi delegado adjunto da 12ª Coordenadoria de Educação e possui um profundo conhecimento em saúde pública, com quase 25 anos de atuação. Muito boa tarde, professor Narciso. É um prazer recebê-lo novamente aqui, mas já faz muito tempo, né, que o senhor esteve comigo aqui no velho Café Missioneiro ainda, quando era transmitido apenas no FM. Hoje a gente transmite também as imagens desse nosso bate-papo. E iniciando a nossa reflexão aqui, vamos tratar assim, sobre a saúde, em termos gerais, assim, como o senhor vê a saúde pública hoje no Brasil? Porque esses 25 anos, a gente quando está dentro de uma atividade há tanto tempo, a gente pode refletir, a gente pode comparar, a gente pode imaginar o que seria ideal. Muito boa tarde, que bom que o senhor está aqui. Boa tarde, mais uma vez, desculpe. E, é um prazer estar aqui novamente, né, para falar um pouquinho das questões mais amplas que envolvem a saúde. E respondendo à pergunta, né, no âmbito mais geral, ao longo dos anos, a evolução das políticas de saúde no Brasil e no mundo, né, porque elas têm relações, né, novos desafios têm surgido a cada momento, né, na saúde pública brasileira. Nós temos sentido, por um lado, o aperfeiçoamento de novas técnicas, novos tratamentos, novos cuidados, mas, por outro lado, outras questões são complexas, né, que estão impactando na saúde dos brasileiros, como agora a questão da dengue, a questão da microcefalia, que é causada pelo mesmo mosquito, né? A questão da chikungunya, que também o mesmo mosquito que transmite, né? Então, eu vi uma reportagem extensa tratando especificamente a questão do mosquito, né? Da origem, por que ele tem esse nome, Aedes aegypti, né? Que ele tem... é o meu que está com problema no microfone? A gente vai fazer uma troca, mas o que a gente observa? Que ele já havia sido erradicado do país nos anos 80 e acabou voltando para cá. E o incrível é que agora, nesse ano, se descobriu que ele é vetor de mais uma doença. Como nós iniciamos dialogando, né? Com a globalização, né? Com o transporte, com todo transporte de alimentos, né, de veículos, de
carros, aviões, né? Isso faz com que, e até nas bagagens, muitas vezes, né? Esses mosquitos, eles se transformam, os ovos dos mosquitos, por vezes, são carregados até pelas pessoas mesmo, né? Nos carros, nos pneus, para-brisas. Isso faz com que ele seja erradicado, e quando há uma baixa nas campanhas, ele pode voltar de novo. Então, chamar atenção para a questão da vigilância, né? Para as ações preventivas. Isso tem que ser diária por toda a comunidade. E as pessoas definitivamente colocar na cabeça. A gente às vezes se sente nesse papel aqui, num discurso redundante, de sempre estar repetindo as mesmas coisas. Mas, por exemplo, esse período do ano, aqui em Santo Ângelo, o que a gente está vivendo? E acredita-se, conforme as previsões do El Niño, que o nosso verão será esse exatamente aqui, com dias de chuva forte, capaz de num pátio, de diversos objetos que podem captar a água da chuva, e no dia seguinte um sol de 30 graus, de 33, 35 graus. Esse vai ser o nosso verão, que é o que está acontecendo aqui. Hoje é um dia de que a água tá sendo captada. Amanhã o calor auxilia que as larvas eclodam. Sim, e aí se transformam, né, em mosquitos, por vezes contaminados, transmissores de doenças, né, como a dengue, principalmente, né? Então, é importante o cuidado individual, né, das pessoas em cada casa, nos mínimos detalhes, porque eles podem eclodir ou se proliferar apenas num papel plástico, né? Uma tampinha. Né? Então, são ações que as autoridades sanitárias chamam a atenção, mas as pessoas às vezes pensam numa questão maior, né? Por exemplo, num carrinho, numa piscina. E as piscinas, com a tecnologia existente hoje, com esses produtos 5 em 1, vamos dizer aí, que tem, porque a maior parte dos produtos utilizados para piscina hoje, eles já têm ali os seus componentes que não deixam... de cloro, principalmente, né, que matam as larvas. Então, realmente é na questão onde menos se pensa que podem acontecer e podem eclodir as larvas, é que elas se desenvolvem embaixo de tijolos. Isso tem que ser sistemático. Isso não dá para perdoar, né? Porque se tu fica, no caso de um pátio, fica 2 ou 3 dias com essa variação de chuva e sol, tem que dar uma revisada em tudo após uma chuva, de uma forma meio que imediata. Né? Sim, além disso, dentro de casa, principalmente, né, às vezes eles se desenvolvem na própria, pelo aqueles calor. Vasinhos de água com uma plantinha bonita, assim, às vezes abriga. Principalmente nos ralos, às vezes de banheiros, que às vezes não tem a tampa de plástico ou uma tampa de borracha, principalmente, eles também se proliferam ali. Eu agora fiquei pensando, um lugar que existe, um dispositivo que existe em todas as casas, principalmente, o sifão do banheiro, por exemplo, que tem que dar uma volta d'água, que está lá justamente para não voltar o cheiro do ralo, até aquele sifão pode abrigar. Pode abrigar, desde que eles penetrem ali. Né? Então, tem que se pensar em várias possibilidades, né? E tentar atuar ou minimizar essas questões. Professor, eu hoje vi uma notícia publicada no jornal Mensageiro que causa preocupação. O papel de um veículo de comunicação é, de forma sistemática, também se preocupar com essas questões aqui que por vezes, como eu falei há pouco, parecem redundantes. A notícia traz a manchete o seguinte: Semana Nacional de Doação de Sangue obteve baixa adesão. E um número preocupante em relação a Santo Ângelo. Em 2014 foram 300 doações de sangue.
e neste ano apenas 139 doações. No cálculo feito aqui pelo Marcos Demenig, que é o editor do Mensageiro, uma redução equivalente a 53,6%. É de se lamentar, né? Porque de uma forma sistemática, sejam governos, instituições de órgãos de saúde, mantêm essas campanhas de doação, mostrando a necessidade que se tem. E nós, aqui em Santo Ângelo, temos uma queda de mais de 50%. Como que o senhor avalia isso? Se é que existe algum elemento que possa justificar isso? Ou o que nós devemos fazer para melhorar essa situação? É preocupante, são preocupantes esses números, né, na medida em que a diminuição da doação de sangue implica, às vezes, né, e até perda de vidas quando precisam de transfusão sanguínea. As unidades, né, coletoras, o Hospital Santo Ângelo, né, a própria Secretaria Municipal da Saúde tem elaborado campanhas, tem direcionado campanhas para doação, mas que não tem, por outro lado, não tem surtido efeito conforme os números nos mostram, né? Então, acho que medidas mais incisivas, talvez, né? Trabalhar com os quartéis, grupos de doadores. Acho que talvez algumas leis e políticas que talvez estimulassem mais a doação, que dessem mais benefício aos doadores. Sim. Do que eles já possuem, que é algo, né? Que não é pago, que logicamente se cobrar por isso seria um absurdo, né? Se pagar por isso, isso é uma lei que não tem como ser revogada. No Brasil, há uns anos Existem atrás, países que se paga. Nós aqui no Brasil tínhamos, há uns anos atrás, havia essa possibilidade de remunerar pela doação de sangue, mas felizmente depois com a criação do Sistema Único de Saúde, essa lei não vigorou mais. E a partir daí as doações passaram a ser voluntárias, né? Mas são experiências, né, de outros países, né, que estimulam mais o doador, né? Além de outros benefícios, né? Porque as pessoas às vezes reclamam que doam e não são estimuladas, ou principalmente na hora do atendimento, por vezes não tem uma preferência, né? Como o próprio Sistema Único de Saúde é bastante complexo, tem dificuldade no atendimento, eles reclamam que utilizam essa doação, né? Que poderiam ser melhor atendidos, muitas vezes vão buscar a medicação que eles precisariam e não conseguem, então isso parece que frustra um pouquinho os doadores. Talvez sejam motivos de avaliação, né, de pesquisa, para ver realmente o que se poderia fazer com mais ênfase nas doações. Né? Está comigo o professor Narciso Vieira Soares, nessa participação da URI aqui no Café Missioneiro. Ele participa de forma ativa da formação dos enfermeiros pela nossa universidade. São 13 horas e 36 minutos, a gente faz o nosso intervalo e em seguida o professor Narciso vai tratar aqui comigo da questão pela qual ele tem uma maior participação em relação aos estágios, de como é que funciona essa expectativa dos jovens enfermeiros, dos novos enfermeiros ou dos quase enfermeiros nesse período de seu aprendizado. A gente volta em seguida. Agora 20 para as 2, você está na Novos Horizontes FM 104 e na NH TV. No Café Missioneiro está comigo o professor Narciso Vieira Soares, enfermeiro com doutorado e mestrado, como a gente já apresentou aqui no começo do programa, com 25 anos de atuação em saúde pública. De forma específica, o professor Narciso, ele é a pessoa do curso de enfermagem que está mais próxima dos alunos
que estão fazendo estágio. Aonde que eu quero chegar com isso? O estágio é aquele primeiro contato com o cotidiano profissional de um estudante, no caso, de um universitário. A enfermagem, ela tem muitas peculiaridades. Eu tenho amigos, amigas, enfermeiros que, enquanto a maior parte das pessoas está postando em rede social suculentos churrascos de domingo, eles estão mostrando a sua determinação de encarar um plantão de 24 horas, por exemplo. Essa é apenas uma das diferenças entre os enfermeiros e as outras pessoas. O enfermeiro não tem hora, o enfermeiro é a pessoa que faz uma ligação humana também entre o paciente e seus familiares. E sobre isso, professor, em vários tempos, essa minha reintrodução aqui do programa. O estagiário, o estudante que passa a conviver um pouco mais com a realidade da profissão, porque a realidade da profissão não é só no hospital. O enfermeiro, ele pode, desde do atendimento personalizado a um paciente que necessita de cuidados especiais em casa, por exemplo, passando por outras instituições públicas que existem, está lá o enfermeiro trabalhando. De que forma se dão esses estágios? Em que locais em Santo Ângelo esses jovens enfermeiros ou futuros enfermeiros estão adquirindo mais conhecimento? E principalmente, numa visão mais psicológica, assim, como que eles reagem? Quais são as primeiras reações a esse mundo ou a esse cotidiano, que é algo absolutamente estressante, cansativo, enfim. Estou quase começando o programa de novo. É importante falar dessa temática porque ela nos acompanha ao longo de várias décadas, né, pode-se dizer assim, e a cada novo recomeço de estágio, a cada semestre que a gente inicia, é tudo diferente, porque são alunos diferentes, são vivências diferentes da vida, experiências diferentes da família, porque eles trazem toda essa bagagem familiar. Uns têm mais experiência, já viveram mais experiências com a doença, outros estão se inserindo nesses campos de aprendizagem de uma forma única, inicial, principalmente. Nós temos atuado em diversos âmbitos aqui no município de Santo Ângelo e em outros municípios também, tanto na área hospitalar como extra-hospitalar, né? Como, por exemplo, no presídio, tem alunos que fazem, professores que acompanham alunos nos presídios, na fase, nas unidades básicas de saúde, nas estratégias de saúde da família, nos CAPs, dentre outros ambientes de estágio, né, na própria 12ª Coordenadoria, que é mais a área administrativa, mas principalmente na relação aluno, estagiário, paciente, se dá muito na área hospitalar e na área das unidades básicas, né? Por experiência, a gente tem visto que o aluno é bastante bem recebido pelos pacientes, porque eles têm todo um carinho, têm todo um cuidado com as pessoas. As experiências nos mostram que cada recomeço de estágio, os alunos sofrem muito, porque se deparam com a realidade viva, né, com a realidade, às vezes, da dor, às vezes da morte, de algo que ele nunca viu e que agora para ele vai ser uma coisa nova, que ele tem que tirar aprendizados dali. Então, isso faz com que eles, por vezes, sofram, tenham vontade de desistir do curso, muitas vezes, né? Isso. Mas também, por outro lado, tem alguns que se fortalecem e aí dizem, não, é isso mesmo que eu quero, é essa profissão
que eu quero, é a enfermagem que eu quero, que ela presta cuidado às pessoas, aos seres humanos, né? Então, nós temos essas experiências ao longo das décadas. Né? E eles, daí a partir, daí em relação ao exercício da profissão de enfermeiro, o que o senhor diria, assim, quais são os principais desafios dentro desse contexto de uma saúde que não atende às expectativas da população? Por exemplo, usando o exemplo dado pelo Marcos Luft aqui, dos casos que existem no país de violência até extrema, né, casos extremos de uma revolta de familiares, por exemplo, em relação a uma estrutura que não funciona como deveria, e o enfermeiro, por estar ali naquela relação direta com os familiares, acaba por passar até por situações de espancamento, de violência. Eu coloco esse exemplo, mas também gostaria que o senhor apresentasse para nós outros desafios que o exercício da profissão traz. A enfermagem, como ela atua em vários âmbitos, em vários espaços, né, convive certamente com essas dificuldades enfrentadas por todos os profissionais, né? Então, a gente trabalha muito na questão do trabalho interdisciplinar, em que outros profissionais se agreguem ao cuidado, ao tratamento das pessoas, né? Nós temos dificuldades ainda na área da saúde pública no Brasil, de um trabalho mais interdisciplinar, mais multiprofissional, porque, como a gente já vinha falando, a saúde humana, a questão relacionada à saúde humana, ela é muito ampla. Claro. Ela abrange diversos fatores, né? Então, a somatória de profissionais para dar conta do cuidado e da saúde das pessoas é imprescindível. E ainda o Sistema Único de Saúde tem essa barreira de um trabalho mais interdisciplinar, que são várias profissões trabalhando. Existe um regramento para essa interdisciplinaridade? Há todo um movimento do Sistema Único de Saúde, mas também há muita resistência dos profissionais em trabalhar dessa forma. Precisa haver dos gestores uma incisão, uma atuação bastante forte para que esse trabalho se desenvolva pelas peculiaridades individuais de cada profissão, porque cada um tem seus conhecimentos específicos, né, seu campo, seus núcleos de atuação. Isso dificulta um pouco o trabalho interdisciplinar. Alguns programas o Ministério tem lançado para melhorar essas questões, como o próprio PET, que a URI foi contemplada e trabalhou bastante. Foi um trabalho executado interdisciplinarmente nas unidades básicas, foi muito bom, com 48... Porque esses trabalhos aí nas unidades básicas, eles servem, o que chama a atenção, de motivo para pesquisa, para diagnóstico. E isso pode servir efetivamente para se melhorar o trabalho realizado nessas unidades. Porque está lá a célula ou o início da questão da saúde no Brasil, eu imagino, né? Porque passa por prevenção, passa por saber o que realmente aquela comunidade necessita em termos de saúde e um diagnóstico efetivo de se apontar as reais necessidades. E eu acho que esse seria um dos pontos mais importantes para se pensar numa melhoria do SUS como um todo. O senhor concorda comigo? Concordo, e nós temos essa experiência de ter atuado nesse programa enquanto coordenador, né, e ver os resultados positivos, né, que subsidiaram outras políticas, como agora está saindo pelo SUS, o programa Gradua SUS. O que é isso? É tentando fazer uma mudança nos currículos das profissões da área da saúde, de todas as 15 profissões da área da saúde, no sentido de ampliar e melhorar o conhecimento, a educação desses profissionais.
Então, essas ações que você falou que são importantes, porque as pessoas moram na comunidade, né? Devem ser atendidas ali. Os problemas de saúde, eles eclodem, emergem ali. E depois podem ser direcionados ou para o hospital ou para outros centros de maior complexidade. Mas é ali na sua residência, né, que se identifica o problema de saúde da população, seja ele em nível, né, individual, coletivo, e os múltiplos fatores que causam esses problemas, seja ele ambiental, seja ele, né, o que for, né, genético. Então, a partir desse trabalho interdisciplinar, porque aí tem vários olhares de vários profissionais olhando para as condições do sujeito, não só para a doença mesmo, né, mas para o local que ele mora, para o local que ele trabalha, as doenças... necessidades passa por saneamento básico, até por uma melhoria de qualidade de vida, a necessidade de se ter um espaço público que lazer, vai deixar a vida, né, das pessoas melhor. Sim, é o lazer, né? E assim, na sua, que a gente... normalmente, por exemplo, quando se entra na questão pública, alguns imaginam que é crítica. Essa é uma pergunta que eu lhe faço, que não é no sentido da crítica. Mas, na sua visão, pela sua autoridade, vamos dizer assim, nesse segmento de saúde pública, como que o senhor vê, no momento, o que é feito em Santo Ângelo? Se isso, obviamente, porque sempre temos que caminhar para frente, né? Mas o senhor observa que essa situação hoje é boa, o que ela precisa, que tipo de carência existe? Nós temos acompanhado, né, o crescimento, os avanços, né, isso é bom. Avançando, isso é independente de governo, vem avançando, o próprio sistema único de saúde vem avançando como um todo, né? Ainda carece, acho que, de financiamento, mas as ações já são melhor pensadas, né, são discutidas. O próprio município tem um fórum que discute essas questões, né? Isso é bom, porque tem opiniões de vários segmentos, né, da comunidade que podem opinar sobre as questões de saúde, porque as pessoas que são envolvidas nas questões de saúde, deveria haver talvez maior participação das pessoas. Há uma dificuldade, porque todo mundo trabalha, a saúde não é comigo, é questão de governo, mas não, acho que a saúde é questão da população, né? O próprio Conselho Municipal de Saúde talvez precise uma atuação mais ampla, né? Atuação em campo, o senhor diria? Em campo, convencendo as pessoas de participar. Só a reunião não adianta muito, né? Não, por exemplo, a gente vê, por exemplo, uma agenda de gabinete, assim, eu tive por um período muita ligação assim com isso. Então a gente vê aquela pilha de compromissos que existem e 90% desses compromissos eles são encontros de representantes de diversos e diferentes órgãos. Por que não se faz, eu nunca vi isso, mas uma visita em conjunto desses representantes mesmo, lá naquela comunidade ou lá naquele departamento e tal? Eu vejo às vezes uma sequência de relatos. Isso é a questão do jornalista observar, porque tu não participa de uma reunião dessas, tu vai a um encontro onde os outros são os protagonistas e tu faz uma leitura daquilo ali. O que eu observo por vezes é uma intensa atividade burocrática que se sobrepõe que é muito menos importante, eu diria, do que se visitar ou se observar ou se ouvir um depoimento de quem é alvo de determinado programa, né? Eu vejo aí uma espécie de um compromisso descompromissado, vamos dizer assim. Tem-se o compromisso de participar desses sucessivos encontros, mas na prática, às vezes, a realidade não é bem retratada a portas fechadas. Essa é a minha leitura.
eu acredito que, embora o Conselho de Saúde seja muito atuante, né, se destaca a presença do seu Jerônimo como presidente, né, e ele vem fazendo um trabalho espetacular ao longo dos anos. Mas eu acho que ainda é insuficiente. Eu tenho trabalhado com vários conselhos, trabalhei na coordenadoria com os conselhos dos 25 municípios da região, né, cada um explicando, juntamente com a professora Zaleia, a gente fez um trabalho para ver o trabalho desses conselheiros, quais as dificuldades que eles encontram em seus municípios, os relatos são os mesmos, né? A dificuldade das pessoas participarem, como fazer para que as pessoas, porque elas que são implicadas nas questões relacionadas à saúde, né? Como fazer com que elas participem, a questão até do financiamento do próprio conselho, que é insuficiente, às vezes não tem que botar o dinheiro do seu carro, o dinheiro da gasolina, do próprio bolso, né? Uma atividade pública, isso parece que não está bem claro ainda no Sistema Único de Saúde. Talvez tivesse que fazer alguma regulação para melhorar isso. Isso talvez desse condições para que essas pessoas trabalhassem mais com a comunidade, porque falta a participação ainda da comunidade nessas questões, para melhorar a saúde, porque eles é que podem determinar, né, dizer o que melhoraria na sua comunidade. Porque não adianta esperar um momento, uma situação de estresse, uma situação de conflito, por uma necessidade que pode salvar uma vida, né? E daí se estabelece isso que a gente citou aqui antes. Não é lá na hora do conflito que ele tem que ser, claro que ele deveria ser resolvido, mas é evitar que isso ocorra efetivamente, né? Essa situação da população ou de um familiar exigindo, gritando, brigando por algo que ele tem expectativa em relação ao serviço público e que aquilo não é prestado para ele, né? Então, o próprio serviço público tem que se preparar antes para que uma situação dessas não ocorra. Claro que isso é algo utópico, se a gente for pensar, vendo as imagens espalhadas pelo país, aí, captadas em todos os cantos, da situação da saúde, né? A precariedade de leitos, enfim, né? Mas nesse ponto nós temos uma situação um pouco mais privilegiada. Isso, certamente. Nós aqui estamos mais privilegiados porque há um planejamento melhor, né, nessa questão. E todas essas questões que a gente comentou envolvem o planejamento e a gestão do sistema de saúde, né? Também tem que ter a participação dos entes envolvidos, que é o Estado, o governo federal e o município, né, nesse planejamento, né? Mas perpassa muito por essa questão de encontrar, né, denominador comum para trabalhar isso no SUS, né? Professor Narciso Vieira Soares, aqui no Café Missioneiro, estamos chegando ao fim do programa. As suas considerações finais aí, agora falta 1 minutinho para as 2. Bom, eu agradeço, né, por ter participado mais uma vez, né, e a gente, com esse trabalho que vem desenvolvendo, chama a atenção, né, principalmente aos profissionais que optaram pela enfermagem, né, que é um trabalho bastante dignificante, bastante complexo, mas que dá muito prazer, né, nessa relação professor, aluno, paciente. A gente recebe muitos elogios, muitos agradecimentos, tanto dos alunos como dos pacientes e familiares, né, por fazer o cuidado das pessoas, né, e dá muito prazer quando a gente vê as pessoas melhor cuidadas, sair bem da sua doença, seu diagnóstico. Muito bem, eu agradeço muito a sua presença aqui. Agora, 2 em ponto, eu estou dando o tchau, prometendo voltar amanhã, na companhia de Marcos Luft, Matheus Rasta e Sérgio Luiz Toneto Júnior. Então, até lá e boa tarde.